Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Lado B da Obra. E hoje eu tenho aqui uma convidada chamada Marlise, que é advogada, que é palestrante. Você é do Alentejo, né? Sim, isso. Tem um sotaque mais gostoso do planeta, gente, adoro. Marlise, se apresenta um bocadinho aqui pra gente. Oi, obrigada, Flávia. Obrigada por me teres convidado. Eu admiro-te muito, tenho visto muitas palestras tuas. Ai, Marlise, pelo amor de Deus. É verdade. Tenho visto Eu também muitas assisti palestras. a tua última palestra no evento do pessoal do imobiliário, Do né? Ricardo Matos. Do Investidores. Achei espetacular, foi muito elucidativo para mim também, né? Porque eu Sério? sei uma parte da legislação, gente, mas eu não sou jurista, né? Tem muita parte de É. lei aqui que eu sei que você trata muito bem. Sim. Eu sei que você também é investidora, Isso. né? E sei que você tá por detrás do Imo Lawyers. Sim, né? eu fundei a Imo Lawyers em 2024. Tem sido o meu projeto principal, mas não é o único. Até porque eu gosto muito de dizer que a Imo Lawyers é os braços abertos de quem chega a Portugal a querer investir e também dos portugueses, obviamente, que cá estão a investir, mas a Imo Lawyers faz-se de pessoas que também investem. E então nós somos advogadas especializadas em direito imobiliário, mas nós também investimos a título pessoal, vamos fazendo alguns investimentos e acho que isso é determinante naquilo que oferecemos. Eu tendo a dizer que um profissional que só sabe as coisas na teoria, Sim. nunca detém o conhecimento completo. Então, na minha vida pessoal, também vou fazendo alguns investimentos e isso, claro, que enriquece a forma como eu desenvolvo a minha advocacia. Não, e é engraçado que, assim, eu lembro de ter visto o teu aparecimento até nas redes sociais, né? Eu vou deixar aqui embaixo, gente, a página da Marlise, da Imo Lawyers, todas as tuas páginas de contato. Porque eu achei super interessante como você começou a abordar esse assunto. Eu acho que você aborda de uma maneira muito simplista, em que toda a gente consegue entender. Porque, às vezes, quando a gente passa muito para a conversa técnica, fica difícil para a gente perceber algumas coisas, né? Isso. Eu gosto muito de explicar, não é as leis que existem, é o que nós podemos fazer com elas. Sim. Porque as leis podem ser aplicadas de várias formas, obviamente, ao caso concreto, e às vezes há leis que são úteis e mecanismos que a lei permite que são úteis e que podem trazer benefícios aos investidores e o investidor não sabe que pode usar. Coisas simples, por exemplo, certos mecanismos contratuais que o investidor pode lançar mão no âmbito da sua atividade que lhe permitirá ter, por exemplo, mais liquidez. É porque eu acho que no fim das contas as pessoas nem sabem quando é que tem que aceder a um profissional como você, né? É a mesma dúvida que eu tenho comigo, né? Onde é que entra o engenheiro, quando é que entra o arquiteto, fica um pouco assim meio perdido. E eu acho que no caso do advogado também, quando é que as pessoas, eu sei que vão existir vários casos, gente, diferentes casos, mas eu tenho que dizer, quando é que as pessoas procuram mais o vosso serviço, no fim das contas, né? Naturalmente, o que tem acontecido é, procura o advogado quando o problema é já muito grave. Sim. Mas isso é muito mau para todos. É mau para o advogado que, quando a situação está já tão grave, que pode já não ter meios para resolver. É mau para a pessoa porque fica sem solução. É mau para o próprio negócio que pode claudicar, ou seja, pode deixar de ter efeito positivo. Então é mau para tudo. Então eu diria que para ter um bom negócio, o advogado deve ser parte do processo desde o início. Eu diria até, quando uma pessoa decide começar a investir, tem que ter base de conhecimento de base jurídica. Porque todos os negócios são jurídicos. Um negócio é só por Porque si. há sempre um contrato, né? Há sempre um contrato. Então, depois há advogados que são muito preventistas. Eu tendo a precaver, tanto nos contratos como na própria estratégia do negócio, eu tendo a tomar medidas para prevenir qualquer litígio. Proteger, né? Para proteger. Pronto. Então, eu gosto de prevenir e também maximizar. E isso é uma coisa que as pessoas não sabem. Porque hoje em dia as pessoas, infelizmente, ainda continuam a achar que os advogados só servem para resolver problemas muito graves ou para defender... Tipo heranças, né? Olha, eu tenho uma herança, sei lá tipo quantos filhos. Sim. Tipo um crime, tanto que há uma coisa que me dizem frequentemente que é: tu és advogada, espero nunca precisar de ti. Porque as pessoas já acham que o advogado só intervém quando a situação é muito drástica. E isso não está certo. Porque o advogado pode servir até para fazer um impacto positivo na vida da pessoa.
E esse é essencialmente o efeito que eu gosto de fazer. Mas isso é muito engraçado você falar isso, porque, por exemplo, eu só passei a ter advogado na empresa desde o ano passado. E a verdade é que a gente não precisa do advogado só numa situação... Não. Ou seja, a gente precisa constantemente, seja para fazer um contrato, seja para fazer uma rescisão do contrato, seja para ler um contrato até de prestação de serviço nosso para um cliente, Sim. né? Porque da parte jurídica, como eu digo, né? A gente sabe alguma coisa que nós precisamos saber para fazer a nossa atividade, mas não sabemos a fundo, né? Exatamente. Há certos profissionais, como o contabilista, por exemplo, que são essenciais no negócio, porque podem fazer a diferença. Ou seja, independente do tipo de investimento, seria importante eu ter Muito importante. uma ajuda de uma pessoa muito importante. como um advogado. Muito importante. Eu falo nesta área do direito imobiliário, dos investimentos imobiliários, porque nós sabemos, nós precisamos de fazer um licenciamento na Câmara, o licenciamento vem indeferido, temos que contestar. Contestamos com quê? Com base na lei. Sim. Quem é que à partida detém o conhecimento legal para fazer a resposta à Câmara? Um advogado. Então, o advogado é chamado a responder à Câmara. Mas talvez o advogado pudesse ser chamado no início para precaver um indeferimento. Não, eu digo isso porque, assim, pronto, eu trabalho na parte do licenciamento, Sim. né? Eu estou habituada a ver os arquitetos fazendo resposta, notificação, assim como nós, Sim. da parte da engenharia. Mas eu também já vi clientes precisarem do advogado a uma certa altura. Claro. Ou seja, quando a gente deixa de ter um parecer técnico na base da lei, mas na base do que eu acho que. Sim, né? E eu acho exatamente. que seria importante intervir aqui a parte do advogado. Vocês conseguem mesmo ajudar nessa parte aí, Sim. mesmo na Câmara Municipal? Isso é importante. Sim, claro. Nós articulamos com o urbanismo, fazemos as respostas às comunicações e aos despachos da Câmara e assessoramos o investidor, o promotor imobiliário, desde o início até ao final. Isso é muito importante, Marlise. Eu já tive processos em que realmente eu tive acesso a advogados, principalmente quando eu tenho um investidor estrangeiro. Sim. Não é que eles não percebem muito bem o português e acabam por se apoiar um pouco no advogado para entender um pouquinho das coisas. E eu já tive, inclusive, reuniões com advogados exatamente para a gente se instruir uns aos outros, como é que a gente deve fazer e qual é o palavreado utilizado, no fim das contas, né? Tem que dizer aqui que vocês são muito mais formais e acaba por ajudar um pouquinho aqui. É defeito de profissão. Mas é importante saber. Sim. Né? Agora, me diz só uma coisa. Falando aqui dos teus serviços, o que as pessoas acedem mais aí o vosso serviço, né? Que tipo de investimento as pessoas mais procuram vocês, né? Sim. A Imolawyers é recente. Eu inaugurei a Imolawyers em fevereiro de 2024. Gente, é super recente. Ainda nem fez um aninho. E você já tá a bombar, minha filha. Obrigado. Não, temos vindo a fazer o nosso trabalho e felizmente tivemos um excelente acolhimento na comunidade de investidores, porque eu própria já pertencia à comunidade e, aliás, devo dizer, eu não sei se já disse isto em público, a Imolawyers nasceu precisamente da comunidade, porque... Que você sentiu uma necessidade. Eles próprios mostraram-me uma necessidade. Porque eu já era advogada, já havia alguns anos, e já era especializada em direito imobiliário. Mas não, e trabalhava por conta própria já desde 2018. Mas não fazia parte dos meus planos abrir um escritório de advogados. Eu trabalhava sozinha, na altura eu tinha uma parceria com uma colega que desenvolvia apenas, com quem eu dividia alguns trabalhos porque já não dava conta. Eu felizmente sempre tive muitos clientes, sempre fui uma abençoada nesse sentido, apesar de... Eu vim sozinha para Lisboa, não tinha nem pai, nem mãe, nem familiares advogados, nem conhecidos, portanto eu fiz-me sozinha e graças a Deus nunca tive falta de clientes, a um ponto que já não dava conta e houve uma colega advogada que me auxiliava a fazer alguns trabalhos, portanto não era um escritório de advogados, era uma parceria. E eu estava muito bem assim. Entretanto, eu sempre quis ser investidora. E quando começo a investir, percebi que tinha que ter mais algum conhecimento prático relacionado com a obra de remodelação. Sim. E foi aí que eu depois entrei para uma comunidade de investidores e comecei a dar-me mais com alguns investidores. Trocar umas ideias, trocar né? ideias, a fazer parte da comunidade e começaram a solicitar a minha ajuda. Tenho um contrato, preciso de ajuda, Marlise. Eu ia ajudando e na altura não me passava pela cabeça abrir um escritório de advogados. Mas quando eu percebi que de facto existia essa lacuna e alguém me disse, Marlise, se tu tens o conhecimento não podes ficar com ele.
Aí sim, eu equacionei a Imolawyers, porque também já não me fazia sentido fazer um escritório que não fosse especializado em imobiliário. Ou seja, é o sentido da oportunidade, né? Isso. Às vezes a gente tem que olhar realmente aquilo que está acontecendo à nossa É, volta. é. E imobiliário já era a minha paixão, sempre foi. Sempre foi. No início da minha carreira eu pensei que a minha vocação seria para a área da família, e de direito da família e das sucessões. Sim. E a certa altura eu fiz ali um desvio de percurso e especializei-me em imobiliário e fiquei na parte da família, eu faço só a parte patrimonial. Porquê? Então ainda faz essa parte, sim. Faço a parte das sucessões, faço os divórcios e as partilhas de bens comuns, faço divisão de coisa comum, faço, das heranças, já falámos, faço essas coisas assim relacionadas com património. Porque tudo depois vai relacionar-se com quem? Com imobiliário. Com certeza. Então faz tudo sentido e não fazia sentido que a Imolawyers não fizesse esse tipo de serviço porque está relacionado com imóveis. Depois trabalhamos também muito com empresas, porque os nossos clientes são 90% investidores. 90% investidores, 10% particulares que têm questões legais com os seus próprios imóveis. Ok. Ou heranças. Que provavelmente no futuro também serão empresas, né? Que acaba o investidor acaba por crescer e no fim das contas ele vai entender que vai ser importante ter uma empresa e acaba evoluindo para aí. Um investidor acaba por constituir a empresa. Se não o fizer no primeiro ou no segundo negócio, faz no terceiro. Até mesmo nós aconselhamos, porque do ponto de vista fiscal faz muito mais sentido a pessoa investir através de uma empresa do que a título particular. Então, os nossos clientes, muitos deles começam a investir em negócios a título particular e a certa altura constituem a empresa, de maneira que desses 90% de clientes investidores, talvez 70% são empresas. No âmbito das empresas levantam-se questões que têm que ser acompanhadas, alterações de cotas, cedências de cotas, exoneração de sócio, contratos de vária ordem relacionadas com os sócios, pactos sociais. Então nós tratamos de toda essa complexidade legal relacionada com as empresas. Mesmo que uma pessoa queira, por exemplo, começar a construir, quer fazer um contrato com o empreiteiro. Isso, sim, também. Ok, eu achava isso muito, muito interessante. Também. Aliás, nós ali fazemos... eu gosto muito de acompanhar um cliente do início até ao final, porque isso dá uma percepção do todo, dá uma visão macro de como eu consigo ajudar melhor o cliente. E você consegue aconselhar em todas as fases, todas no as fim fases. das contas, não é? Temos clientes que são promotores imobiliários que nos solicitam logo no início, às vezes até na criação do business plan, porque nós achamos que um business plan é meramente financeiro. Não é. É muito jurídico e muito estratégico. Porque às vezes há certos mecanismos jurídicos que nós implementamos logo na própria organização do negócio, na própria estratégia do negócio, que faz aquele promotor ganhar muito mais. Eu dou um exemplo. Há pouco tempo eu estava a falar com um cliente meu que é promotor imobiliário sobre a forma e a estratégia de fazer o lançamento e pôr no mercado as unidades que estavam a construir para vender. E ao analisar e ao ver os termos que iria colocar no contrato de venda dos imóveis, contratos de promessa, eu tive uma ideia de uma estratégia jurídica para alterar toda a forma de lançamento e acrescentando uma única cláusula no contrato de promessa, eu dei a ganhar àquele projeto cerca de 1 milhão de euros. A sério? A sério. Uma cláusula. Ok. Uma cláusula que no projeto todo vai permitir àquele negócio ter um lucro de mais 1 milhão de euros, que não estava equacionado no business plan inicial. O business plan passou por financeiros, passou por fiscalistas, mas lá está, eu tenho uma visão diferente, porque eu não sou financeira, eu não sou fiscalista. Eu sou jurista, sou advogada e sou estratega. E é isso que me diferencia. Uma pessoa que me contrata não vem só saber o que diz a lei, porque isso vai ao Diário da República e lê. E você vê de forma exclusiva aquilo que o cliente te trouxe. Isso também é importante, né, Marlise? Porque há quem faça aquele serviço meia boca, que é, né, tocando a gente sabe. Mas o que eu tô falando é assim, isso em todas as áreas, tá? Eu não tô falando só na parte de direito, não. Eu tô falando na minha própria área, a gente vê isso constantemente, né? Quando a gente olha com cuidado e carinho aquele caso específico, acredito eu que você, sendo um profissional da parte jurídica, você pode aconselhar o cliente de maneira... Claro. A ele poder ter bastante mais benefício do que aquilo que ele acharia que ia ter, né? Claro, é da forma como nós nos posicionamos. Nós olhamos para um contrato e podemos dizer, o contrato está bom? Está. O contrato está suficiente para te proteger? Está.
Mas será que o contrato pode ter mais cláusulas que vão maximizar o teu investimento? Esse é o mais que nós entregamos. Ok, por isso é que você fala que vê o lado estratégia da coisa. Isso, e foi também por isso que eu falei no início do podcast que não é só conhecer a lei, é saber de que forma a lei pode ser aplicada. É porque as pessoas têm muitas dúvidas. É normal, as dúvidas vêm da falta de conhecimento. Com certeza, né? É normal. Dúvidas desde a parte fiscal. Gente, Sim. várias dúvidas, né? Desde a mais-valia, mas quanto é que é a mais-valia, mas qual é o meu caso? Existem 500, e depois todos os anos, às vezes, há uma revisãozinha. Sim. E uma pessoa... Amigos, não se iludam, até para nós é uma aflição. Né? Porque todo orçamento de Estado vai ser revisto uma coisa qualquer, né? E a gente fica aqui um pouco perdida. Então, eu acho que é muito importante o serviço que vocês prestam. Agora, falando aqui da parte de... Eu queria falar um pouco contigo sobre a parte da legalização. Né? Casas legalizadas, a gente houve uma discussão enorme, então eu participei de várias, né, falando do Simplex, mudanças de leis. Não sei se você tem acompanhado muitas pessoas que conseguem de fato alterar garagens em habitação. Sim, temos feito. Vocês têm conseguido? Reafetação jurídica, sim. Tem. Eu não tenho conseguido fazer grande coisa. Não? Não. Porque na maior parte dos casos, para já esses casos quando não vão adiante nem chegam a nós, né? Eu faço engenharia, eu não faço arquitetura, então o arquiteto de antemão já sabe que não vai dar continuidade e não dá. Mas o que nos tem acontecido muitas vezes é o edifício não permitir, pela própria área de habitação, ter mais garagens que transformem a habitação. Ou seja, é como se fosse a porcentagem de afetação, a habitação não pudesse ser maior do que aquela que já existe. Certo, entendo. E então a gente acaba por ter aqui um limitante. Mas era importante para mim perceber se você tem conseguido fazer o quê. De repente, depende do conselho, depende da localização, depende... De garagens não. Mas lojas, mas calhar, lojas né? sim. Lojas sim. Porque o Simplex falava muito de garagens e eu realmente não tenho feito grande coisa. Garagens por acaso nunca me foi solicitado, mas de lojas sim, e tenho tido sucesso, pelo menos agora recentemente fiz 3 e com sucesso, mas eu acho que isso parte muito também do próprio arquiteto que faz o projeto. Mas lojas sim, porque a loja tem um pé direito interessante. Sim. Às vezes já tem evacuação de fumos, que é uma das questões que às vezes a gente se debate, né? Pé direito, a parte da exaustão de fumos por causa de uma cozinha. E às vezes esses espaços até já estavam preparados para ser um restaurante, que por acaso até nem eram. E a gente conseguiria transformar aqui em habitação. A garagem, que é um caso à parte, que às vezes é difícil, porque não há uma janela. Exatamente. A parte das garagens não há janelas, então a gente fica... Então ali não dá. Exatamente. Sim, garagens nunca me aconteceu, mas a reafetação de loja para habitação é algo que muitas vezes eu até aconselho, porque é aquela questão de reafetar juridicamente e que vai aumentar muito o valor do imóvel. É uma forma de investimento muito estratégica, porque alguém que faz uma reafetação jurídica, ou seja, reafeta o uso. Sim, muda o uso. Muda o uso. Já está a valorizar o imóvel. Uma vez. Se faz uma obra, valoriza o imóvel duplamente. Isto são mecanismos que podem ser usados para maximizar o retorno daquele investimento. É estratégico. Isso é inteligente. É fazer mais com menos. É ter mais retorno com menos dinheiro. Sim, com certeza. Isso é algo que eu gosto de dizer às pessoas. Não tenham medo de ter que fazer um projeto, não tenham medo de ter que contratar um engenheiro, não tenham medo de ir à Câmara. Eu compreendo, a Câmara não funciona, os municípios infelizmente a gente não consegue dar o tempo da Câmara. Não tem tempo, não tem resposta em tempo útil, isso advém de uma máquina pesada do Estado, é um excesso de burocracia que é irritante, eu confesso, para os investidores e para mim também mas que temos que saber lidar com ele, porque o que não conseguimos mudar só podemos gerir. Exatamente. E gerir como? Gerir com racionalidade, obviamente, olhar para as coisas como elas são, não esperar que algo se vá resolver em menos tempo. Quando nós sabemos que o mais provável é demorar, então temos que ir contando já que aquilo vai demorar. Então, se vai demorar, assumirmos que o tempo vai passar de qualquer maneira. Certeza, sim, e se o tempo vai passar de qualquer maneira, o que é que vamos fazer durante esse tempo para rentabilizar? Outros negócios mais rápidos. Mas não deixemos de fazer negócios mais demorados só porque vão demorar. O tempo passa de qualquer maneira. Não, e é engraçado você estar falando isso, porque, por exemplo, eu ano passado, em janeiro de 2024, eu fiz um evento dos investidores, Sim. né? Também do Ricardo. Sim. E eu lembro de muito se falar em remodelação de apartamento. Vamos comprar uma remodelação? Ou vamos comprar um apartamento para arrendar? Era muito nesse âmbito.
Dessa vez, também agora em janeiro, né, Sim. que foi a palestra, já ouvi muito falar sobre comprar terreno e construir. Construção nova. Já comecei a ver o pessoal voltado mais para a área de construção. Me fala um pouquinho aí como é que vocês conseguem também ajudar as pessoas nesse sentido do terreno, né? Muitas pessoas compram terreno já com ruína. Qual seria a diferença, por exemplo? Eu sei a diferença, mas eu queria que você explicasse aqui. Qual seria a diferença, por exemplo, de eu comprar um terreno com uma ruína? Se é mais vantajoso, se não é, né? A questão, às vezes, de comprar um imóvel ilegal. Essa é uma grande questão, né? Às vezes eu tenho as pessoas falando, mas o banco não vai me fazer o financiamento. Como é que você consegue ajudar as pessoas num caso aí de uma casa ilegal, por exemplo? É assim, uma casa ilegal que está... Enfim, se não tem licença de habitação, é muito difícil conseguir crédito à habitação. Ponto número 1. Isso é difícil. Portanto, nesses casos, é importante ter algum capital próprio. É difícil por causa da avaliação do próprio... Por causa da avaliação. Então, é importante ter algum capital próprio ou parceria com outras pessoas que sejam investidores de capital. Ponto número 2. Ponto número 3. Há também possibilidade de se fazer parceria com o próprio dono do terreno ou o próprio dono da casa. Porque aquela pessoa tem interesse em vender e também não é fácil para ela vender. Sim. Então, se não é fácil para ela vender, porque é que não somos nós a ajudar aquela pessoa e com isso obter também uma vantagem? É dizer à pessoa, ok, a sua casa está ilegal, tudo bem, eu prometo comprar. Vamos fazer um contrato de promessa para prometer comprar. Esperamos 6 meses, eu legalizo, eu trato tudo. Será que 6 meses são suficientes? Pode não ser. Então convém pôr uma cláusula no contrato a dizer que decorridos 6 meses sem que se consiga obter a legalização junto do município, renova por mais X tempo. Então o contrato aqui domina. Nós temos que escrever no contrato cláusulas que protejam ambas as partes. E protege mesmo? Essa é sempre a pergunta que eu faço, Tem né? que proteger. Isso é tão fundamental, porque eu acho que muita gente poderia estar fazendo negócios e não faz com esse receio. Eu compreendo, mas o contrato tem que ser muito bem feito. Mas também, pondo o dedo na ferida, muitas pessoas não fazem porque usam contratos minutados pelo Google. Ah, sim. E desculpa eu dizer isto, mas já me aconteceu, ainda há pouco tempo me aconteceu, um investidor que estava a fazer uma análise para investir num prédio de 850 mil euros e disse que iria fazer os contratos com minutas que tinha visto na internet. Os contratos de parceria com os investidores de capital. Então fica toda a gente desprotegida. É o operador do negócio, que é aquele que encontrou o negócio. Perigosíssimo. E isso. Os investidores de capital. E um investidor de capital está a meter o dinheiro ali sem saber que aquela pessoa não está assessorada. Então, muitas pessoas têm medo dos contratos porque os fazem com base na internet, porque não procuram um profissional qualificado. Okay. Certo? Se tivermos um profissional qualificado que possa e que lhe sejam dadas as condições para estar 10 horas a olhar para um contrato, aquele contrato vai ser um bom contrato. A questão é que o profissional não é procurado e quando é procurado não é remunerado, porque o próprio investidor quer pagar pouco. Quem poupa onde não deve, não vai recolher os frutos que pretende. Mas isso é verdade, porque, por exemplo, os pequenos investidores nunca fazem projeto. Ai, gente, eu tenho que tocar nessa ferida, porque essa ferida é minha. Exatamente. Mas é verdade, então o que acontece? É que eles fazem uma obra sem saber nem o que vai ser feito, e depois, quando começa a descascar as coisas, vê que o cano não era bom. Isso. Não, pô. É que as pessoas poupam tava não devem. Tudo ruim, né? Você tá achando que vai gastar assim, olha, vou gastar 20 mil, no final das contas você gastou 35, e você nem sabe por quê, entende? Porque você nem se protegeu desde o início. Mas a verdade é mesmo essa. Mas é verdade, depois se calhar no final vão gastar mais. Exatamente. Para resolver lá o problema das paredes. Gente, eu tenho que falar para vocês assim, eu ainda não comecei a investir porque o meu business vai ser mais para frente, eu pretendo realmente construir, né? Não pretendo comprar o apartamento, remodelar, vender, a minha visão é mais de construção do zero, né? Eu acho que faz sentido, né, gente? Eu trabalho em projeto do zero, quer dizer, é assim que eu vejo as coisas. Mas eu entendo que, e por causa de fazer parte do grupo dos investidores, eu acabo por entender muita coisa hoje em dia que eu não sabia nada. Então, como é importante para vocês fazerem parte desse grupo e trocar uma ideia com eles, que essas coisas que a Marlise está a dizer, Marlise, da gente poder, por exemplo, já me falaram, Flávia, por que a gente não vai ali naquele dono daquele terreno e a gente pede emprestado o terreno para construir? Gente, coisas que eu nunca tinha passado pela minha cabeça que pudessem existir. Isso é possível. E eu acho super interessante. Forma de negócio. É trazer o proprietário do terreno para dentro do negócio. É fazer um contrato de parceria com o dono do terreno.
Ou seja, tudo na base do contrato, né? Tudo na base do contrato. É assim, aquele senhor que detém aquele terreno, se calhar tem o terreno abandonado e nem sabe que aquilo tem um valor de mercado, um valor útil. Sim. Nós que queremos fazer negócios precisamos de um terreno e se aquele senhor não nos ceder o terreno, nós vamos ter que ir comprar. Sim. Então, todas as pessoas precisam uma da outra. Que se faça um contrato bem feito para regular o acordo, Exato. para regular a forma como se vai relacionar, desenvolver o negócio e vamos para a frente. E assim, pelo menos pode ser que você comece esse negócio sem ter que investir no terreno, né? Exato. Você faz uma parceria com o dono do terreno, ele também não investe uma certa parte da obra e faz ali um meio uma parceria, né? Exatamente. Não, eu já aprendi muita coisa, gente. O pouquinho que eu tive com vocês, né? E que faço parte do grupo de alguns investidores. Exatamente. Olha, vou contar um exemplo. Ainda hoje estava a falar disso. Eu tive um caso de um senhor que ele é empreiteiro e tinha uma senhora conhecida que tinha na sua propriedade, tinha herdado um apartamento no Chiado. Okay. Um apartamento no Chiado é um imóvel premium, não fosse ele estar de origem. Portanto, ele não tinha sofrido nenhum tipo de melhorias, já tinha 50 ou 60 anos, portanto era um imóvel antigo e degradado. Okay. E a senhora disse para esse senhor, eu recebi isto de herança e agora não sei o que lhe é de fazer, porque no estado em que está eu não consigo vender, não consigo arrendar e não tenho dinheiro para fazer obras. E o senhor disse, não se preocupe, se a senhora quiser, eu faço as obras, eu pago o valor das obras e a senhora concede-me o apartamento durante um período para eu explorar. Ok. Então, ele gastou 150 mil euros na obra, fizeram um contrato de exploração turística em que ele recebeu as chaves e a posse do imóvel para usar conforme entendesse durante 5 anos e fazer suas as quantias que recebesse dos arrendamentos. Okay. Então, durante 5 anos, ele meteu aquele apartamento no Airbnb. Assim, a rentabilizar para ele. A rentabilizar, alojamento local. Recebeu todas as quantias que conseguiu ganhar através do alojamento local e ele que investiu 150 mil euros veio a receber no final dos 5 anos 360 mil. Olha, espetáculo. E ele nunca comprou a casa, ele só investiu. Não, existem vários negócios que a gente pode fazer com Exato. base no contrato e apoio vosso. Muito bom, Marlise, muito bom. Me explica só uma coisa, quantos vocês são dentro da empresa nesse momento? Nós neste momento somos 6. Gente, a empresa começou em fevereiro do ano passado? Sim. Somos 6. Qual é o vosso plano? Daqui a 5 anos vocês são... eu não confesso que eu não tenho esse plano. Todo empresário diz, eu quero que a minha empresa daqui a 5 anos esteja eu, por acaso, assim. também não sei ver daqui a 5 anos. Eu não sei, porque e se eu tivesse feito um plano, há um ano atrás, eu já tinha errado. Porque eu nunca imaginaria que em 11 meses iríamos ser 6 pessoas. Nós, neste momento, somos 4 advogadas e 2 administrativas. Isto na sede em Portugal. Porque depois tenho em Cabo Verde e em São Paulo, no Brasil. Ah, é? Você tem em São Paulo também? Sim. Me fala um pouquinho, se por acaso um brasileiro ou um cabo-verdiano quiser investir em Portugal, vocês dão assessoria? Claro, com certeza. Né? Com certeza. O brasileiro agora está a procurar muito Portugal. Não é novidade para ninguém. Nós estamos aqui a receber muitos brasileiros em Portugal que já integram a nossa sociedade no dia-a-dia. É comum irmos a qualquer lado e estão lá brasileiros. Já estamos muito, muito misturados e isso é muito bom. Sim. Agora, virem para Portugal investir é que não é assim, já é novo, é relativamente recente. Porquê? Porque os brasileiros agora está a haver um certo êxodo financeiro. Eles estão com muitas questões políticas. Sim. Estão com muitas dificuldades sociais, de segurança, tributárias. Muitos estão com muitos impostos. Está a haver agora até taxação das grandes fortunas. Então, pessoas que têm realmente muita capacidade financeira no Brasil estão a querer tirar o dinheiro de lá. Porque vão ser tributados, com porque certeza. O dinheiro perde 20% ao ano, enfim. Ou seja, do ponto de vista do investidor, não é interessante. Não é interessante ter o dinheiro lá. Então, há muita gente a colocar dinheiro em Portugal. E colocar o dinheiro em Portugal, os reais, é interessante porque qualquer investimento que façam e o retorno que tenham é estável. Não é um dinheiro que eles podem ganhar, mas que após um ano vale menos 20%. Com certeza. Acaba por ser muito interessante. E Portugal tem muitas oportunidades de investimento. Mas é engraçado, falando em projeto, eu também tenho alguns clientes investidores brasileiros. É? É. Que bom, que E eu tô falando assim, de construção de luxo, gente. É uma realidade, que há uns anos atrás eu não via.
Entende? Eu agora já começo a ver. Se você me perguntar em porcentagem, não é uma grande porcentagem, mas eu tenho, de fato, hoje em dia, investidores em que são construções, assim, já com um valor financeiro interessante. Sim, cada vez mais. E às vezes são pessoas que nem vivem cá, hein? É só uma questão financeira mesmo. Pois, eles nem precisam de estar cá. Isso Eles é não uma precisam de estar curiosidade que muita gente não sabe. As pessoas não precisam ter residência em Portugal para investirem em Portugal. Precisam de ter aqui meios, precisam ter alguém que trate do investimento, precisam de ter os parceiros certos, como tudo na vida. O português também precisa dos parceiros certos. Quem está à distância, mais necessidade terá de conhecer os melhores parceiros. Como nós, eu não invisto só em Lisboa, eu não invisto só em Portugal. Então, eu estou muito ciente das necessidades que um investidor estrangeiro tem quando chega aqui ao nosso país. Sim. Essa é uma mais-valia, porque antes da pessoa saber que tem aquela necessidade, eu já estou a oferecer a assistência. Entendi. Onde é que vocês estão localizados? O nosso escritório é em frente ao Campo Pequeno, no centro de Lisboa, junto à Avenida da República. Sim. E, enfim, estão todos convidados para passar lá. Nós, enfim, estamos sempre disponíveis para fazer consultas jurídicas sempre que somos solicitados. Às vezes fazemos também alguns eventos formativos, presenciais. Online não começámos a fazer ainda. Porque... Acho que seria super necessário. Achas? Acho que seria super necessário você ter um canal no YouTube, inclusive, falando de algumas coisas. Porque é um gap muito, muito amplo, assim. A gente não consegue encontrar facilmente informações sobre isso. Né? O que se pode, o que não se pode. Olha, isso, é só esses casinhos aqui que a gente já deu aqui. Eu acho que já deve ter elucidado muita gente que, olha, afinal, com o contrato eu conseguiria fazer várias coisas. Existe um termo muito bom que vocês falam nos eventos que eu faço parte, né, muitas vezes, que é a cedência de posição. Isso. Você poderia explicar um pouquinho o que é a cedência de posição? Aqui pro pessoal. É porque pode ser interessante eles saberem que isso existe, né? Tem coisas que a gente não sabe que existe, gente. A cedência de posição é uma forma de ganhar dinheiro também com a transmissão de um contrato, que normalmente o que se usa mais aqui é um contrato de promessa. Eu vou explicar. Sim. Imaginemos que eu quero comprar um apartamento e consigo encontrar um apartamento por 100.000 euros. Eu quero comprar por 100.000 euros. Okay. Então eu faço um contrato de promessa em que eu prometo comprar, dali por 2 meses, por 100.000 euros. Ok. Mas, entretanto, a minha intenção nem é comprar, efetivamente. É investir. Então o que é que eu investi? O sinal. Porque para fazer um contrato de promessa é necessário fazer um sinal, mínimo 10%. É o que é comumente aceito. Então, de 100.000 euros eu pago 10.000. Exato. Mas e nessa fase não há impostos ainda, certo? Só pagou os 10.000. Paguei 10.000 euros. Pronto. Depois, entretanto, eu decido... o contrato de promessa tem que ter a autorização de cedência. Ok. Ou seja, dentro do contrato tem que haver essa cláusula que permite que você faça a cedência, que passe para um terceiro. Ok. Se não tiver, Marlise, se não tiver, também pode acontecer, mas tem que ser com o acordo expresso do promitente vendedor. Ok. Pode acontecer. Se ele concordar, tudo bem. Então, eu inicialmente quis comprar, mas depois já não quero. Ok. Então quero passar para outra pessoa. O que é que eu faço? Encontro outra pessoa que queira comprar. Aqui é que está o busilis. Eu posso encontrar outra pessoa que queira comprar por um valor superior. Eu prometi comprar por 100. Imagina que eu quero comprar por 120. Ótimo, que significa que eu vou ganhar 20.000 euros. E esses 20.000 euros, agora eu vou fazer aqui uma pergunta, uma tricky question, que é, e impostos sobre esses 20.000? Existe, né? Tem que existir. É um ganho de capital. Ok. E além do mais, ainda existe um imposto que tem que se pagar pela cedência. Ok. Que é um IMT com base no valor do sinal que eu dei. Ok. Se eu dei 10.000 euros de sinal, eu vou ser tributada por aquele sinal. Depois o remanescente do IMT é pago na escritura final pela pessoa que vai efetivamente comprar. Ou seja, quando eu fizer a escritura dos 120, eu vou fazer a escritura de 100.000 ao proprietário original e vou pagar a ti os 20.000. Exatamente. Ou então pode pagar logo antes. Normalmente o que os investidores fazem fazem o CPCV, encontram o cessionário, que é a pessoa que vai receber o contrato de promessa, e no momento em que encontram a pessoa a quem ceder, fazem um acordo de cedência, e nesse acordo de cedência, a pessoa que vai efetivamente comprar o imóvel paga o preço da cessão, que são os tais 20.000 euros, mais a devolução do sinal, que no meu caso foram 10.000. Ok. Então ele paga 10.000 do sinal, devolve-me que eu já paguei, os 10.000 que eu já paguei, mais os 20 que vou ter de lucro,
eu encaixo 30 mil euros e eu saio do negócio. Aquele negócio vai continuar, mas continua com aquela pessoa que vai à escritura comprar o imóvel. E eu já isso saio. tudo é feito com o proprietário sabendo exatamente aquilo que está acontecendo. O proprietário original. Sim, ele normalmente sabe, porque ele quando faz o contrato de promessa já consta lá a autorização de cedência. Ok. Pode não saber também, Tá porque bem. nada o prejudica. É, porque foi o valor que ele pediu ao fim e ao cabo, não é? Exatamente. O negócio foi feito pelo valor e acordado o e negócio pedido. vai ser concretizado. Portanto, por norma sabe. Eu sei que há situações em que só fica a saber no dia da escritura e isso pode ser uma situação desagradável, obviamente. Sim, sim. Mas lá está, pois também é um relacionamento interpessoal que tem que se saber gerir. As partes, as pessoas que estão a fazer o negócio têm que saber falar com o dono da casa. Uma coisa que eu queria te perguntar e por causa dessa mudança de paradigma, né, de mentalidade que eu assisti de janeiro do ano passado para janeiro desse ano, do ponto de vista aí dos teus clientes, você vê mais a aptidão por construção nova ou mesmo reabilitação e compra e revenda? O que você tem assistido assim um pouco mais? Quando abri a Imolawyers, o foco principal era remodelação. Sim. Diria que 100% era remodelação. Hoje em dia, é como estavas a falar há pouco, já começa a haver um grande interesse pela construção. Eu própria tenho fomentado isso, porque acredito que os investimentos não se fazem de uma única ferramenta, nem podem. Um investimento que se faça, ou seja, um plano de negócios a longo prazo que se faça de uma única metodologia de investimento é um plano de negócio fracassado. Ok. É o que eu acho. Isto, como em tudo, a tendência é evoluir. Evoluir. E não é só isso. Imagina que existe uma alteração legislativa que faz com que aquele tipo de negócio deixe de valer a pena. É algo que você não consegue controlar, né? Não consegue controlar. Imaginemos que sai um imposto sobre imóveis remodelados, por exemplo. Sim. As pessoas que fazem compra, remodelação e revenda vão deixar de ter o lucro que tinham antes. Então vai deixar de ser vantajoso. Pode deixar de ser vantajoso. Para diminuir o risco é diversificar. E diversificando, eu acredito que há espaço para lançar mão de meios de investimento mais rápidos e outros mais demorados. Que é o caso da construção nova. Porque hoje em dia, infelizmente, como eu dizia há pouco, a máquina do Estado é pesada, é demorada, extremamente burocrática e os licenciamentos demoram muito a sair. É verdade. Mas nós não temos que pedir um licenciamento hoje e começar a construir amanhã. Podemos fazer um plano a 3 anos, a 5 anos, não é? E nós também não precisamos de pedir o projeto do imóvel que vamos construir. Nós podemos construir um imóvel cujo projeto já foi pedido aprovado. Lá atrás. Sim. E nós podemos comprar um terreno já com um projeto aprovado. Vai ser mais caro. Claro que vai ser mais caro. É o preço do tempo. E vocês podem até fazer, gente, algumas alterações ao projeto durante a obra. Isso. E fazer um novo licenciamento durante a obra, tá? Isso. Pode ser uma coisa que vocês não saibam que isso possa existir. A gente faz isso o tempo todo. Sim. E até outra coisa, até falando da questão do projeto, por que não investir em terrenos, fazer o projeto, deixar passar o tempo necessário para a aprovação do projeto e depois revender o terreno já com o projeto. Eu já pensei em fazer isso. Querida, estás a perder dinheiro. Olha, gente, depois do podcast a gente tem que falar. Estás a perder dinheiro, porque quem sabe fazer e não faz, tens que fazer. Né? Porque agora, com esse mecanismo da comunicação prévia, me fez pensar, né? Existem vários lotes que já com alvará de loteamento. Sim. E a gente teria que fazer uma comunicação prévia. Uhum. Numa comunicação prévia, eu já teria que ter um empreiteiro, ou seja, a intenção aqui é passar 30 dias começar a construir. E aí eu não sei até que ponto é que valeria a pena eu vender o terreno com o projeto aprovado nesse caso em específico. No licenciamento faz todo sentido. Pois. Entende? No licenciamento, ou mesmo num PIP, né? Que é um pedido de informação prévia em que a gente faz o projeto e fica ali a opção de escolha daquela obra em 2 anos trancada para aquilo que você queira fazer no futuro, né? Uhum. Entende? E aí você não quer construir logo a seguir. Exato. Mas numa comunicação, como o Simplex veio obrigar uma opção, né? Agora eu não posso escolher. Eu quero fazer um licenciamento. Olha, eu quero fazer um PIP, eu quero fazer uma comunicação prévia. Nesse momento já não é essa opção. Exatamente. Se eu tiver se você tiver um terreno em alvará de loteamento, você é obrigado a fazer uma comunicação prévia. Uhum. Consideras que o Simplex foi positivo? Sinceramente, não. É assim, algumas coisas, a intenção foi muito boa.
tem que falar as coisas dessa forma, né? A intenção foi boa, mas teve coisas que a gente olhava assim, a lei anterior era muito parecida à atual, entende? Então, assim, já existia tempo camarário, mas não era cumprido. Então, por que agora vai ser? Exatamente. Então, tem algumas questões que eu coloco em cima da mesa no sentido de o que veio melhorar de fato. Porque se antes já não era cumprido aquele prazo, pois se agora a gente diminuiu o tempo, por que agora vai ser cumprido se antes já não era? Sim. Entende? Então, tem algumas questões aqui pro meu lado, pro meu dia a dia profissional, que realmente não me fez sentido, né? Se a Câmara Municipal já tinha uma pressão enorme para aprovar uma comunicação prévia com X dias, agora vocês diminuíram para 15 dias ou 20 dias, sei lá, diminuíram ainda mais, quer dizer, não é a realidade, gente, isso não acontece de verdade, é muito difícil a gente ter uma comunicação prévia que funcione em 20 dias. Sim. E que em 20 dias a gente comece a construir. Claro. Entende? O que eu tenho notado agora em 2024 é que as apreciações de pedidos de constituição de propriedade horizontal tornaram-se muito mais rápidas. Antes eu chegava a ter processos que demoravam mais de 1 ano ou mais. E eu este ano fiz bastantes constituições de propriedade horizontal e elas demoram ali, em média, 90 dias para sair o alvará de constituição de propriedade horizontal e depois é fazer o registro. E muita coisa veio colocar a responsabilidade no técnico. Sim. Entende? Então, assim, nesse sentido, eu acho até que agravou um pouco, porque daquilo que a gente tinha falado antes no início do podcast, né? O problema, às vezes, a gente recebe uma notificação que não está com base na lei. Às vezes é uma notificação que, não, por que não deve? Não, por que, mas onde é que está escrito? Às vezes a gente tem essa dificuldade, o arquiteto tem essa dificuldade, entende? Mas por que eu não posso ter uma cobertura plana? Porque é envolvente, mas não está escrito em lado nenhum. Entende? São coisas assim. Então, quando a gente coloca a responsabilidade no técnico, é perigoso. Um dia mais tarde eu tenho lá o fiscal da Câmara e ele pode dizer que não, afinal, não podemos ter algo que não está escrito em lado nenhum. Então é difícil, sim. Entende? E não é que colocar a Câmara num papel ruim, não, gente. Porque assim, são técnicos também que trabalham lá, hein? Eu entendo que seja a melhor intenção deles do mundo e que a gente tivesse as coisas nos tempos, mas são poucos profissionais, né? A gente tem que entender. Certo. Entendeu? Então eu acho que o Simplex ele veio com uma boa intenção, mas eu acho que foi mais areia para os olhos que eu... Sendo assim, sincera com vocês aqui, não posso falar de outra maneira, é isso mesmo. Entende? Isso. Mas falando aqui dos terrenos e quem pretende construir do zero, qual é o teu aconselhamento? Que comece ontem. E há terreno para isso tudo, gente? Essa é a pergunta. Comece ontem. Nada se faz sem tempo. O tempo vai passar de qualquer maneira. Então joguem com o tempo a vosso favor. Assessorem-se dos melhores arquitetos, os melhores engenheiros, façam o projeto, submetam à Câmara e vivam como se o projeto não acontecesse. Vivam. E vão fazendo outros negócios. Vão fazer um fix and flip, um buy and hold, um negócio estratégico. Enfim, muitas coisas que podem ser feitas. Entretanto, quando o projeto estiver aprovado, aí vocês constroem. Mas comecem já. É o melhor conselho que se pode dar hoje em dia. E me explica só uma coisa aqui, Marlise. Você atua em que zona do país? Ou não tem zona do país? Pode ser no país inteiro? A Immo Lawyers é todo o nível nacional e internacional também. Porque hoje em dia, com a tecnologia, nós conseguimos ter uma abrangência internacional. A nível de escritórios físicos, temos o nosso da sede, em Lisboa, e depois temos também parcerias em Porto, Faro e Portimão. Ok. Portanto, contratos que sejam necessários celebrar presencialmente, temos esses escritórios espalhados, parceiros espalhados no país. Mas de resto, hoje em dia, se calhar 5% é necessário ser presencial. O resto nós conseguimos tratar tudo a partir da sede. É possível fazer escrituras online? Em algum momento ouvi alguém falar sobre isso. Saiu legislação nesse sentido, mas não está a ser aplicada. Nós pessoalmente, ali na Immo Lawyers, só fazemos escrituras presenciais. Eu tinha falado aqui com a Marlise, né? Porque esse episódio a gente tem ouvido falar sobre a possibilidade de transformar o terreno rústico em parte habitacional. Isso. Mas essa lei ainda não saiu, a gente ainda não sabe se vai estar em vigor, então... E também tem características muito próprias. Não são todos os terrenos rústicos que dão para construir e mesmo a construção que se vai lá fazer tem que obedecer a certos requisitos. Nomeadamente tem que ser para renda acessível e não pode ser qualquer tipo de construção. Isso é uma coisa importante, porque eu vejo que a gente vai ouvindo só as entrelinhas, né? Os títulos dos jornais e é muito mais para além disso, gente. É igual ao Simplex, né? Saiu aqui umas entrelinhas, umas coisinhas muito simples. É possível. Nem tudo é possível. Existem sempre regras associadas e é importante vocês procurarem os profissionais certos. Isso. Certo? E nós pudermos ajudar, estamos cá.
Marlise, recadinho pro pessoal aí que quer te encontrar. Então, recadinho. Sigam-me no Instagram, é imolawyers.advogados. Eu tento colocar lá algum conteúdo. Às vezes não consigo todo o conteúdo que eu gostaria, mas fiquem atentos. Vão sair conteúdos sobre investimentos estratégicos, que é aquilo que eu gosto mais de falar. Como podemos, de alguma forma, beneficiar da utilização e da aplicação prática da lei em benefício dos nossos investimentos, para vos ajudar a fazer cada vez melhores negócios, cada vez com melhores resultados e cada vez com uma maior alavancagem. A legislação pode ser um grande incentivador para alavancar os vossos investimentos. Isso é algo que ninguém diz. As pessoas acham que a lei é um mal necessário. Não é. A lei pode ser uma ferramenta indispensável de maximização de resultados. É engraçado que eu conheço vários investidores que não fazem nada sem falar com a Marlise primeiro. É uma realidade. A sério. Olha, Marlise, quero te agradecer muito por você ter estado aqui. Minha querida. Foi tão bom falar contigo. E espero que tenha ajudado muito vocês a terem uma mente um pouquinho mais aberta sobre como é importante, às vezes, a gente ter só assim, um parceiro mesmo de negócio. Nesse caso aqui, a parte do direito, eu acho que ela é fundamental. Obrigada, minha querida. Obrigada eu. Beijo grande para vocês. Até o próximo episódio. Beijo.